falar agora sobre os escândalos, então, que têm se sobreposto em relação ao Ministério da Educação, né? A gente tem essa fala ali do presidente do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, dizendo que os pastores só rezavam ali nas agendas oficiais da pasta. É muito interessante. E num outro momento, inclusive, dessa mesma oitiva ali no Senado, ele disse que os pastores, inclusive, indicavam os nomes. Ele se contradiz, porque ele fala que eles só rezavam, mas depois ele afirma que eles indicavam os nomes dos prefeitos que participariam da reunião do Fundo Nacional, porque daí o presidente teria que alocar os técnicos necessários ali. Enfim, então há uma participação grande. E, ao mesmo tempo, Jair Bolsonaro, via o ministro general Heleno, né, coloca sigilo nas agendas de Bolsonaro com os pastores, né? O que cheira tanto a confissão de culpa, né? Porque você colocar sigilo... O governo Bolsonaro é muito... ele tem essa aversão à transparência, é incrível, né? E é claro que isso soa pessimamente para a gente, não sabendo do que se trata aquilo, é claro que para mim parece muito confissão de culpa. Mas, enfim, quero te ouvir sobre isso também. O depoimento desse caboclo é que é isso, é comissão de educação, não é uma comissão parlamentar de inquérito. Então o cara fala e pronto. Ele não pode ser inquirido com mais... Fora a ironia do Randolph, então eles foram lá para oração. Tá bom, foi oração, né? Eles oraram sobre o quê? Ficou legalzinho do Randolph. Foi muito bom. Mas não tem muito como colocar o sujeito na parede. Né? É diferente de uma comissão parlamentar de inquérito que pode até ter ordem de prisão, né? Por falso testemunho, né? Por debochar da comissão e tal. O depoimento é grotesco, né? Porque já tem um acúmulo de informação. O Ministério da Educação, o MEC, virou um balcão de negócios. A sujeira lá é muito grande. Esse negócio agora de orçamento secreto, emendas parlamentares com o Fundo Nacional de Desenvolvimento, isso é muita grana. Muita grana. Então, já tem vários prefeitos que falaram, não, cobrou barrinha de ouro, cobrou 15 mil, 20 mil, 45 mil. Então, esse cara fala que eles foram lá, os dois pastores, o Ariovaldo, não é isso? Não. Arilton Moura e o Gilmar Santos. E o Gilmar, que eles foram lá para orar, só se for para orar para o bolso. Orar para o bolso. É muita patifaria. Agora é isso, né, Thalita? É que nem você diz, já está... acaba reconhecendo a culpa. O Bolsonaro, ele é a cara da ditadura militar. A ditadura militar que o Mourão, que o Heleno representa muito bem, né, veio dessa época, veio da época das torturas, dos assassinatos, da perseguição da ditadura militar, né? O Heleno agora no Gabinete de Segurança Institucional, é a cara da ditadura. O que a ditadura fazia? A ditadura falava, não, vamos acabar com a corrupção. O que eles acabaram foi com a denúncia de corrupção. Porque eles censuraram a imprensa, eles caçaram mandatos parlamentares, eles fecharam o Congresso Nacional, eles levavam para a cadeia quem fazia denúncia de corrupção, levavam para tortura, para choque elétrico, para pau de arara, eles matavam. Então, a corrupção existia, a corrupção estava lá, estava na Transamazônica, Ponte Rio-Niterói, Angra dos Reis, estava lá a corrupção. No bom viver dos generais, que naquela época ainda não tinha Viagra, né? No bom viver dos generais, estava lá a corrupção, só que ficava calado, não se fala nisso. Porque se falar, vai preso, se falar, fecha o sindicato, se falar, censura, persegue, mata. Eles estão fazendo, não é a mesma coisa da ditadura, mas é no mesmo rumo, sigilo. O Bolsonaro só decreta sigilo, ele decretou sigilo sobre o cartão corporativo, ele que disse que não ia usar cartão corporativo, decretou sigilo. E sempre com esse argumento tacanho que é em função da segurança da família. Que segurança da família é essa? Que esse porcalhão desse general Gagá, Heleno, fala? Que segurança? Aí decreta sigilo de cartão corporativo, decreta sigilo de acesso ao Palácio do Planalto e ao Palácio da Alvorada, quando começaram as denúncias do 04, do Jair Renan, sigilo. Né? Sigilo do Pazuello, o que o Pazuello fez no Ministério da Saúde? Sigilo, tudo sigilo. Então é a mesma coisa da época da ditadura. Né?
não com o grau de radicalidade que teve a ditadura. Mas é o mesmo espírito, não tem transparência nenhuma. Não é que não tenha corrupção, tem muita corrupção. O que se faz é abafar a corrupção. Agora, esse no meu entender, Thalita, esse é um dos pontos mais débeis do governo Bolsonaro. Era o que a gente talvez devesse explorar mais, né? Tacar o dedo na ferida, dói, vai apertando a ferida. Vai apertando a ferida. Porque aí você vê, eles estão desesperados. Eles fizeram de tudo esse final de semana para abortar a comissão parlamentar de inquérito. Já estava com 27 assinaturas. Eles conseguiram retirar 3 assinaturas. 2 do Podemos, 2 senadores do Podemos. Lembra aquele partido do Sérgio Moro? Foram esses, olha os éticos, que bonitinhos. 2 senadores do Podemos e um senador do PDT do Maranhão. Retiraram a assinatura. E empenho pesado, já há denúncias de emendas parlamentares tendo sido usadas para retirar a assinatura. Isso? Se meteu o Álvaro Dias, lembra o padrinho do Moro? O Álvaro Dias? Foi o piloto disso. Se meteu o Ratinho, sabe o filho do Ratão? Se meteu nisso também o governador do Paraná. Né? Então, jogo pesado para evitar a CPI. Porque eu acho que esse é um dos calcanhares de Aquiles, eu diria, né? Entre outras coisas, o Bolsonaro se elegeu em cima de 3 grandes bandeiras, entre outras. Foi a bandeira da economia, recuperar a economia estava em dificuldade, estava enfrentando um processo recessivo, então ele veio com esse discurso da economia, porque a economia pesa muito eleitoralmente, como dizia um assessor do Bill Clinton, é a economia estúpida, ela pesa muito, porque é a vida das pessoas. Então, ele veio com o discurso da recuperação da economia, ele veio com o discurso da segurança e ele veio com o discurso da corrupção. Essas foram as 3 grandes marcas da campanha do Bolsonaro. Né? Era economia, arminha, corrupção. Né? Toda aquela onda midiática de estigmatização da esquerda, satanização da esquerda, escandalização da política, né? Ajudou o Bolsonaro nesse discurso. Ele está perdendo os 3 discursos. Na economia, a economia só está afundando. Saiu agora, a Folha publicou hoje, né? A inflação para cesta básica subiu de 13 para, eu não estou com os números precisos aqui, no acumulado do ano, de 13 para 21%. Né? Então, é um baita crescimento, e é exatamente no que as pessoas necessitam. Né? Então, subiu. A economia está quebrada. A segurança, as pessoas estão vendo na rua. O que houve foi um aumento de violência policial, principalmente contra pobres, pretos e periféricos. Violência policial escancarada, corrupção escancarada. Não se resolve o problema da segurança assim. As cidades estão cada vez mais inseguras, cada vez com mais medo. Então, essa promessa também não funcionou. Agora, uma que ele fazia questão de se defender era na corrupção. Ele adora falar, meu governo não tem corrupção, meu governo não tem corrupção. Como se falando uma mentira tantas vezes assim, às vezes engana. Mas será que engana todo mundo o tempo todo? As pessoas percebem, porque vão se acumulando problemas. Você já tinha tido problemas no Ministério do Meio Ambiente. Denúncia de que o ministro estaria favorecendo... Isso não foi qualquer um que fez a denúncia. Foi o superintendente da Polícia Federal, que depois foi afastado. Olha aí como resolve o problema das denúncias de corrupção. Afastaram o superintendente da Polícia Federal do Amazonas. Né? Venda ilegal de madeira. Você já tinha essa. Aí você teve a gravíssima, na pandemia, do Ministério da Saúde. Aí, denúncia gravíssima. Aí você tem várias denúncias pintando. Mesmo esse secretário de Cultura, que agora é candidato a deputado federal, aquele ex-malhação da Globo, né? Aquele ator medíocre e secretário mais medíocre ainda, né? Mesmo o Mário Frias, tem denúncia contra ele. Já apuraram por que ele gastou aquela grana nos Estados Unidos, ele e o assessor dele. Né? O que ele foi fazer nos Estados Unidos? Então, tem várias denúncias. Esse negócio do Ministério da Educação é uma bomba. Esse negócio pode ser pior do que o Ministério da Saúde. Pode ser pior do que o Ministério da Saúde. E isso acaba, então, com esse discurso do Bolsonaro. Isso é que ele tem medo. Por isso que ele censura. Né? Porque isso liquida. Então, se já estava liquidado na economia, que o povo está sentindo, bolso caro.
Se já estava liquidado na segurança, que o povo está sentindo, só aumenta a violência, agora acumulado com violência policial. Agora, esse discurso da corrupção, que era ainda o que ele tentava manter, isso está ruindo, está acabando. Por isso ele tem tanto medo, e por isso que eu acho que a gente devia pôr o dedo nessa ferida. Eu acho que a grande briga hoje é para instalar a comissão parlamentar de inquérito do balcão de negócios do MEC. E eu acho muito interessante como esse caso de corrupção ali no MEC, ele envolve várias partes, e por isso essa campanha tão grande para a desmobilização da criação, né? Porque, por exemplo, o presidente ali do FND, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, era ex-secretário do gabinete do ministro Ciro Gomes, né? Então, assim, está envolvido diretamente com o Centrão. Do Ciro Nogueira, desculpa. Tanto é que o fundo foi entregue na mão do Centrão nessa negociação política. Então, assim, o Centrão está envolvido nessa negociata toda. Tem a figura de Jair Bolsonaro via Milton Ribeiro envolvido diretamente, como a gente ouviu no áudio. E agora até os militares entram nesse esquema, porque Augusto Heleno decreta sigilo para proteger, de certa forma, o governo Bolsonaro, né? Ele é um dos representantes das Forças Armadas. Então, assim, envolve todo mundo, tá todo mundo ali sujo nesse esquema de balcão no Ministério da Educação. Então, também concordo, eu acho muito importante insistir nessa história para que a gente saiba os detalhes, para que a gente saiba dos atores envolvidos, porque tem muita coisa para vir à tona. A gente fica besta com tudo isso que tem sido levantado, olha, eu aposto que ainda vai ter muito mais, Miro. Pois é. Eu acho que essa é uma grande bandeira, o movimento social já está levantando isso, né? Acho que vários parlamentares também estão com essa coisa na cabeça, estão como prioridade, né? Aqui destacar o papel que o Randolph está desempenhando nesse sentido, né? Vários parlamentares, né? Porque é o que desmoraliza, mostra que é um governo, como disse aquela menina no Chiqueirinho, que votou no Bolsonaro e se arrependeu, o senhor é uma farsa. Bolsonaro é uma farsa. O governo Bolsonaro é um governo de corruptos. É um laranjal, um autêntico laranjal de corruptos. Então, é cutucar esse negócio. Então, a bandeira da CPI, do balcão de negócios no MEC, me parece que é uma bandeira prioritária, né? Bandeira prioritária, que a gente devia bater mais bumbo, né? Para forçar, porque também aí vai desmoralizando. Vamos pegar, porque o senador do Podemos do Paraná, por que você retirou a assinatura? O senador do PDT do Maranhão, por que o senhor retirou a assinatura? Explica aí, meu. Explica aí o que você está defendendo. Ô, Miro, tem esse lance do Arthur Lira envolvido também, né? Via compra ali dos kits de robótica. Tem muita gente já falando sobre como essa questão de superfaturamento costuma ser para Caixa 2, né? Para fazer Caixa 2 ainda mais no ano eleitoral como esse que a gente está passando. Então, também aí tem um foco de investigação que precisa ser aprofundado, porque o presidente da Câmara, via orçamento secreto, que é outro escândalo, também está destinando verba ali via Ministério da Educação. Escolas fake, né? Como está sendo chamado. É uma coisa impressionante. Deixa de concluir escolas que estavam sendo feitas, né? Para aprovar um negócio super valorizado, né? Isso é mutreta. Isso é grana de campanha eleitoral, isso é grana de esquema de prefeitura, né? Não podemos nos surpreender. O Centrão é isso. O Centrão não se vende, o Centrão se aluga e o Centrão tem projeto. Então, a gente vai discutindo a grande política e o Centrão vai operando a pequena política das emendas, da prefeitura, da escolinha, da capela dos militares, né? Vai operando essa pequena política que rende voto. Infelizmente, rende voto, porque o nível de consciência é muito baixo, né? O nível de politização é muito baixo, né? Por isso que eles tentam fugir. Uma investigação, a Comissão de Educação, você vê, só esse depoimento, né, que o Randolph ironizou, que é na Comissão de Educação da Câmara, do Senado, desculpa, né? Só isso já ajuda a mostrar que tem muita coisa, porque se os pastores estavam lá só para orar, tem alguma coisa estranha. Sim. Você imagina uma comissão parlamentar de inquérito nesse momento, convocando esses caras, podendo dar ordem de prisão, não é isso? Por falso testemunho. Isso abriria muita coisa. Vamos chamar os dois pastores para falar. Pastor, explica aí, o que você orava? O que você estava orando lá? Orando barra de ouro? Que diabo que você estava orando? Né? Então,
isso permitiria ir mais fundo. E aí é isso que você diz, porque aí vai pegando as ramificações. E o Ministério da Educação, mais Ministério da Saúde, são ministérios com muita grana, porque o Brasil é muito grande, é muito dinheiro envolvido. E é dinheiro que diz respeito direto ao povo. Né? Então, isso, as pessoas sentem, que negócio é esse de pastor levando barra de ouro no Ministério da Educação? Isso não podia resultar em creche, em escola de melhor qualidade, em valorização dos professores? Não podia resultar nisso? Não, resulta em barra de ouro por pastor, entre 10 mil aspas. Né? Então, uma CPI nesse momento seria... Eles falam, não, é palanque eleitoral. Não, é que vai... A denúncia vem à tona, amigo. Tem que apurar. Vocês estão esperando passar a eleição para continuar fazendo a mesma coisa. Né? É isso que vocês estão esperando? Sim. Então, apure-se. Né? Vocês não dizem que eram... Vocês falavam que eram contra a corrupção. Então, vamos lá, vamos apurar. Queria tanto essas convocações dos pastores ali numa CPI. Ah, gente. Miro, muito obrigada por mais essa, viu? Beijo enorme, bom trabalho para você por aí. A gente volta a se ver na quarta. Beijo. Vamos orar para que saia a CPI, exemplo dos pastores. Um beijão. Orar não sei, mas que a gente vai martelar nesse tema, a gente vai, viu? Pode ficar tranquilo. Um beijo, Miro. Um beijãozão. Tchau, tchau. E muito da base evangélica, muita gente está despertando para isso. Muita gente da base evangélica está achando muito estranho. A gente está tentando uma entrevista para amanhã para falar sobre essa relação dos evangélicos com o governo Bolsonaro pós esses escândalos e o estremecimento dessa relação. Vamos ver se a gente vai conseguir. Já estou cantando a bola, pessoal. Amanhã talvez role aqui no Bom para Todos, tá bom? Beijo, Miro. Beijão. Bom trabalho. Tchau, tchau. Beijo.